Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Seguindo a nossa atualização do que foi dito no ECTRIMS 2020 sobre os protocolos de ressonância magnética no diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes com esclerose múltipla, hoje nós vamos falar dos protocolos de medula espinhal e de nervo óptico. Então, quando deve ser feito o exame da medula? No diagnóstico. Lembre-se que a disseminação espacial inclui 4 principais localizações: as lesões periventriculares, justacorticais, infratentoriais e as lesões medulares. Então, o exame da medula espinhal ele vai servir sim como critério de disseminação no espaço. Então, no momento do diagnóstico, ele pode ser feito e a gente deve realizar pelo menos 2 sequências pesadas em T2, sejam elas T2, STIR, DP, que é mais difícil de execução clínica em virtude do tempo longo de aquisição, já que normalmente são sequências trigadas. E existe o questionamento atual da utilidade da sequência PSIR na medula, que ainda está em estudo. Então, na verdade, deve ter uma cobertura pegando toda a extensão da medula cervical e o início da medula torácica de C1 a D4, D5. Por que isso? A gente sabe que é muito raro o paciente ter uma lesão isolada da porção mais baixa da medula dorsal. Então, estando esse segmento inicial avaliado, a gente já consegue garantir que há disseminação no espaço no momento do diagnóstico do paciente com esclerose múltipla. E quando a gente deve usar o gadolínio? O gadolínio ele pode ser usado no momento que for feita a ressonância magnética de crânio. Então, a gente já estica para essa porção inicial da medula e pode, inclusive, detectar alguma lesão captante de contraste. Mas lembrem-se que as lesões de medula muito raramente são assintomáticas. Então, usualmente, o gadolínio ele ajuda se tiver positivo, mas a gente já espera que ele esteja positivo porque o paciente vai ter algum tipo de lesão mostrando esse acometimento medular. E quando a gente deve fazer o corte axial? Os cortes axiais, e na minha experiência, o T2 estrela tem muito mais capacidade de detecção de alteração de sinal medular do que o T2 espinhal convencional, ele deve ser feito para confirmar o diagnóstico, para afastar principalmente diagnósticos diferenciais. Então, quando a gente vê lesões pequenas no sagital ou aquelas lesões que já são mais avançadas, que têm um aspecto mais confluente, você faz o corte axial e percebe que uma parte da lesão está no cordão lateral, outra parte está no cordão anterior, outra parte está no cordão posterior, você entende que aquilo ali não é uma lesão única, como se fosse uma mielite longitudinal extensa. A gente entende que são pequenas lesões que no sagital podem apresentar um aspecto confluente, principalmente se a doença já estiver mais avançada. Então, é interessante o axial, principalmente para esse momento inicial, que a gente tem que confirmar o diagnóstico diferencial com outras causas de mielite. E quando a gente deve fazer a medula no follow-up? Lembre-se que eu acabei de falar, as lesões, muito poucas são lesões positivas e assintomáticas. É difícil a gente acompanhar a progressão da doença medular. É difícil a gente perceber um novo foco de lesão. Então, esses acompanhamentos seriados anuais muitas vezes não se justificam. Apenas a ressonância magnética de crânio deve ser feita. Mas nessas situações é interessante a gente fazer o acompanhamento com a medula também. Principalmente quando o fenótipo clínico é medular. Quando o paciente tem um surto medular. E aí a gente vai realmente em busca da lesão. Ou quando ele tem uma progressão na escala clínica e, na verdade, a gente vê a ressonância magnética de crânio e não tem alterações que expliquem essa progressão. Então, nesse momento, é interessante a gente fazer a medula, reavaliá-la e ver se existe um extenso acometimento que muitas vezes foi acontecendo de forma silenciosa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos protocolos de avaliação do nervo óptico. A neurite óptica é um sintoma bastante frequente na esclerose múltipla, muitas vezes um dos sintomas iniciais, e vai servir sim para determinar se o paciente tem uma síndrome clínica isolada. Mas o nervo óptico ele não serve como critério de disseminação no espaço, portanto ele não serve como critério diagnóstico de McDonald. Então, a gente fazer um exame para ver a neurite não confirma a presença de esclerose múltipla, mas é interessante para a gente ver o padrão de neurite. Hoje a gente já entende que neurites mais extensas, mais profundas, que peguem o quiasma óptico, tendem a ser de outras doenças desmielinizantes, incluindo o grupo NMO-OSD, que é um dos principais diagnósticos diferenciais da esclerose múltipla. Então, na sequência STIR, a gente vê o hipersinal do nervo óptico, e reparem nessa sequência que a gente vê uma alteração de sinal no quiasma.
Isso sugere para a gente que talvez a gente não esteja frente a um caso de esclerose múltipla. De qualquer forma, não existe um critério diagnóstico ainda firmado em relação a isso para afastar ou não a doença. Esse outro caso é uma sequência STIR já no paciente que teve neurite, e a gente vê um afilamento bem importante do nervo óptico à esquerda com alargamento da bainha licórica. Nesse caso, a gente só marca a sequela da neurite. E uma vez ele com sequela, não tem reversão desse quadro. A gente não precisa ficar repetindo a sequência STIR no paciente que está assintomático do ponto de vista de novas lesões. Não se ele já tem um aspecto sequelar, porque ele não está assintomático, óbvio, ele tem uma dificuldade de visão, mas ele não tem novos sintomas. Então, existem alguns prós e contras que a gente tem que pensar na realização desse protocolo, que inclui basicamente a sequência STIR e a sequência T1 pós-contraste, para ver a evidência de atividade no nervo, principalmente em vigência de sintoma clínico. Então, ela é muito boa quando a gente quer fazer um diagnóstico diferencial no CIS, como eu falei, principalmente com as patologias relacionadas à síndrome da NMO. Nos pacientes pediátricos é comum e muitas vezes a gente vai ajudar a fechar esse critério para a esclerose múltipla. Quando tem um sintoma visual, quando existe uma doença progressiva do nervo óptico ou quando existem neurites ópticas de repetição. Mas lembrem-se, ela não vai servir como uma disseminação no espaço, vai ser muito difícil a gente flagrar uma ressonância magnética alterada sem sintoma clínico. Outros exames são melhores para isso, como o ACT, por exemplo, tem uma definição melhor espacial para identificação de pequenas lesões do nervo óptico. E é uma estrutura muito pequena, então tem que estar acostumado a ver, tem que estar com o olho treinado para pegar essas pequenas lesões quando elas são agudas, ou identificar que realmente há uma sequela, porque muitas vezes a gente não tem essa história bem contada pelo paciente, e nesse caso, sim, pode ajudar o neurologista a pensar num evento prévio relacionado à desmielinização do nervo óptico. Então é importante a gente ficar atento às indicações dos exames de medula espinhal e de nervo óptico nos pacientes com esclerose múltipla. Muitas vezes a gente está fazendo sequência e aumentando o tempo de exame sem necessidade e sem acrescentar informação ao paciente. Lembre-se que esse paciente vai fazer muitas ressonâncias ao longo da vida. E o quanto a gente puder otimizar para o bem-estar dele, vai ser sempre muito bom. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até aqui. Deixe a sua curtida, deixe seu comentário. Eu estou aqui para responder as suas dúvidas e fazer um canal cada vez mais dedicado a você. Até a próxima!